Sejam bem-vindos ao 7º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Eu, Camila Eduarda Severo Galas, graduanda do 7º semestre do curso de Medicina Veterinária Campus Barra e bolsista de Iniciação Científica do CNPq, irei apresentar o meu trabalho denominado Atividade Antimicrobiana de Extratos e Frações de duas espécies de copaífera frente a Staphylococcus isolados de casos de mastite, desenvolvido no projeto da área de microbiologia intitulado de Atividade Antimicrobiana de Extratos de Copaífera sabulícola e Copaífera lutzelburgi sobre Staphylococcus aureus isolados de bovinos com mastite, com colaboração de João Lázaro Trindade de Jesus e sob orientação da professora Keliane dos Anjos Carvalho. A mastite bovina destaca-se como uma das principais enfermidades dos rebanhos leiteiros e vem causando extensos prejuízos aos pecuaristas em âmbito internacional. De acordo com Lopes e colaboradores, em seus estudos publicados no ano de 2020, os principais agentes etiológicos da doença são as bactérias dos gêneros Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Klebsiella e Enterobacter. Essa imagem ao lado demonstra o uso de antibióticos intramamários para o tratamento de casos de mastite bovina, o que ocorre, na maioria das vezes, de forma indiscriminada, pois grande parte dos pecuaristas faz o uso desses medicamentos sem receita veterinária e não realiza o tratamento com a dose correta e muito menos no tempo adequado. Todos esses fatores ajudam a elevar os índices de resistência bacteriana, o que vem provocando uma grande preocupação nos profissionais da saúde, principalmente porque a descoberta de novos compostos antibióticos está caminhando a passos lentos quando comparada com os índices de resistência desses patógenos aos antimicrobianos. Em vista disso, os estudos envolvendo os componentes vegetais estão sendo intensificados, e as plantas do gênero Copaífera entram em foco, destacando-se por suas propriedades medicinais. Dessa forma, o presente projeto de pesquisa objetivou avaliar a atividade antimicrobiana dos extratos etanólicos e frações das folhas de Copaífera sabulícola e Copaífera lutzelburgi contra Staphylococcus isolados de bovinos com mastite subclínica, e também realizar uma revisão sistemática comparativa entre a atividade antimicrobiana dos extratos e frações e do óleo-resina das espécies vegetais em questão. A pesquisa foi desenvolvida no Centro Multidisciplinar de Barra, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, sob a aprovação e registro da Comissão de Ética no Uso de Animais, da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia, adquirida em projetos anteriores. Os estudos foram realizados com 20 isolados clínicos, que foram obtidos em propriedades leiteiras da região, coletados no ano de 2018, sendo 10 isolados resistentes e 10 sensíveis à penicilina. Na imagem ao lado, pode-se observar o crescimento desses isolados em H-salmanitol, confirmando a espécie Staphylococcus aureus juntamente com os resultados obtidos no mal de Toff. E o controle do experimento foi realizado utilizando a cepa padrão Staphylococcus aureus ATCC 25923. Os 20 isolados clínicos e a cepa padrão foram testadas com 8 frações das folhas de Copaífera, obtidas por meio da colaboração com a professora doutora Catícia Veloso Leão. 4 dessas frações são provenientes de Copaífera sabulícola, sendo testadas a fração metanólica, acetato de etila, clorofórmica e hexânica, assim como 4 frações são provenientes da Copaífera lutzelburgi, sendo elas metanólica, acetato de etila, clorofórmica e hexânica. A análise da atividade antimicrobiana foi feita pelo método de difusão em disco, baseado no documento M2A10 do CLSI de 2009, adaptado para produtos naturais. A concentração de 1,5 mg por disco foi utilizada para todas as frações, com os discos contendo 10 microlitros de cada uma dessas substâncias. Para o controle negativo, foi empregado dimetilsulfóxido e para o controle positivo, gentamicina 10 microgramas. Na imagem A, nós podemos observar uma placa de testes contendo as frações metanólica e acetato de etila,
de Copaífera lutzelburgi intriplicata, e a presença dos controles positivo e negativo, da mesma forma como podemos observar na imagem B. Porém, as frações utilizadas são de Copaífera saborícola. Na imagem C, nós podemos observar a preparação dos discos contendo as frações que serão testadas, cada uma com 10 microlitros das frações. Na imagem D, são mostrados os repiques dos isolados clínicos, que foram realizados em H. Miller-Hinton 18 horas antes do início dos testes. E na imagem E, nós podemos observar a bancada contendo todos os materiais que foram utilizados na rodada do experimento. Por fim, as imagens F e G apresentam a realização do método de difusão em disco, com a confecção dos inóculos e a distribuição dos discos contendo as frações na superfície das placas. A metodologia da revisão sistemática iniciou-se com a pergunta de pesquisa: extratos brutos e frações das folhas de Copaífera possuem maior atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus isolados de mastite bovina do que o óleo resina extraído da mesma planta? A pergunta foi formada com base no modelo Population Intervention Comparison Outcome, PICO, que é utilizado como facilitador para a escrita de revisões sistemáticas. Os descritores de busca, utilizados para pesquisar os artigos científicos, foram definidos com o auxílio do DEX, Descritores em Ciências da Saúde da BIREM. Como resultado da busca utilizando os descritores Copaífera, Staphylococcus aureus, Antimicrobial Activity e Plant Extract, foram encontrados 12 estudos na base de dados Web of Science, 220 trabalhos na Scopus e 195 estudos na base de dados da Medline PubMed. Depois de refinar os trabalhos por idioma, escolhendo o inglês, por região, escolhendo Brasil, e por ano, escolhendo artigos publicados nos últimos 10 anos, restaram 109 trabalhos na base de dados Scopus, 152 trabalhos na base de dados da Medline e 9 estudos na base de dados da Web of Science. Posteriormente, todos os artigos encontrados durante a pesquisa passaram pelos critérios de inclusão e exclusão. Com base na qualidade científica das publicações, no final, 25 artigos foram selecionados para a leitura na íntegra, a fim de compor o manuscrito da revisão sistemática que ainda se encontra em fase de elaboração. Com relação aos resultados obtidos nos ensaios de atividade antimicrobiana das frações de Copaífera saborícola, pode-se observar que apenas a fração acetato de etila mostrou capacidade de inibir o crescimento microbiano. Nós podemos observar ainda que todos os isolados clínicos e a cepa padrão mostraram halos de inibição muito próximos, o que indica que a fração acetato de etila tem ação satisfatória contra Staphylococcus aureus resistentes e sensíveis à penicilina. Por outro lado, na tabela 2, nós temos a representação dos resultados da atividade antimicrobiana das frações de Copaífera lutzelburgi, evidenciando que apenas a fração metanólica inibiu o crescimento bacteriano. Pode-se notar ainda, na segunda tabela, que o valor em milímetros dos halos de inibição do crescimento de Staphylococcus aureus resistentes à penicilina foi menor quando comparado com os demais isolados. Isso ocorreu porque 3 dos isolados clínicos não tiveram inibição de seu crescimento sobre a administração da fração metanólica, o que indica possivelmente que essas cepas são resistentes aos componentes químicos da fração. Conclui-se, portanto, que a fração acetato de etila das folhas de Copaífera saborícola e a fração metanólica das folhas de Copaífera lutzelburgi apresentaram uma atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus isolados de bovinos com mastite subclínica, e que os estudos sobre a composição química das frações são imprescindíveis para entender como as mesmas vão atuar sobre a inibição do crescimento bacteriano. Essas foram as referências utilizadas para a confecção do trabalho, e eu gostaria de agradecer aos discentes João Lázaro Trindade, Juliane Nunes dos Santos e Vitor Santos do Amarante, que contribuíram com o desenvolvimento do projeto de pesquisa, assim como os professores Danilo Elias Xavier, Catícia Veloso Leão e a minha orientadora, Keliane dos Anjos Carvalho.
Além disso, gostaria de agradecer ao FOB, Universidade Federal do Oeste da Bahia, ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC-UFOB, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.